Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai trazer aí um convidado muito especial, um cara muito legal, que é o engenheiro Petrus Falcão. Bom, vou chamar o Petrus aqui. Fala, Wagner, beleza? Fala, Petrus, boa noite, meu amigo, tudo bom? Tudo ótimo? Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem sim, tô ouvindo bem, muito legal. Tá certo. Eu vi você bebendo água aí, eu lembrei que eu tenho que beber água. Só acho que tá aqui na mesa também. Cara, é uma coisa que eu pego no pé de todo mundo aqui em casa. Eu saio distribuindo água pra galera aqui em casa. Tá certo, tá certo. E aí, cara, tudo bom por aí? Tudo bem, cara. Graças a Deus, muito trabalho. Tá insano de trabalho, graças a Deus. E esse final de semana vai dar pra dar uma descansada. Que bom, cara. Bom, o Petros faz um trabalho muito legal também pelas redes sociais, assim como a gente vem fazendo já há algum tempo, né? Quanto tempo que você começou já o seu trabalho através das redes, ô Petros? Foi em 2017. 2017, vai mais tempo 2017. do que a gente ainda, né? E chamou a nossa atenção, né? A didática, a forma fácil como o Petros trata o assunto, né? Direta, sem enrolação e o conteúdo de qualidade que você traz também. E o PGR é uma mudança muito significativa dentro da área de segurança, né, Petros? É algo que está deixando muita gente de cabelo em pé, né? E eu tenho muitos pedidos da galera aqui, né, que pede para. Nossa, tem um cabelo no meu óculos, isso me incomoda. Eu sou meio cheio de toque. Eu sou meio cheio de toque, cara. E isso, assim, eu tenho recebido muitos pedidos, né, do pessoal nesse sentido, para falar sobre as mudanças, as alterações que vão ter, porque está todo mundo apavorado, né? Quais são os impactos. Então, a ideia de trazer você hoje aqui é você conseguir dar esse overview aí para a galera, né? Falar aí Boa. sobre essas mudanças que vão acontecer e principalmente as diferenças, né? Entre o que a gente tem hoje e o que a gente vai ter aí no futuro, cara. Fica à vontade, seja muito bem-vindo às nossas redes. Boa, obrigado pelo convite, Wagner. Fico imensamente feliz. Cada convite de live é uma oportunidade que a gente tem, não só de expandir o nosso nome, mas principalmente de expandir conhecimento, né? Então, cada um entende de uma parte. Nossa área da segurança do trabalho é tão diversificada, então, cada um ensinando uma coisa, complementando, dá muito certo. Então, eu fico feliz pelo convite. Falar sobre esse assunto é um assunto, algo que me deixa muito satisfeito. Desde 2019 eu falo de GRO e PGR e desde 2018 eu falo de gestão de saúde e segurança do trabalho. Antes de começar a live, eu vou explicar só a logística minha aqui. Eu estou em casa, no escritório de casa. Então, em casa tudo pode acontecer. Eu tenho um cachorro, vai latir de vez em quando. Então, não se assuste o pessoal. O pessoal lá no meu perfil já conhece, sabe até o nome do cachorro. E o interfone pode tocar também, porque eu deixo a porta do escritório aberta para entrar aquele sinal de Wi-Fi. Fora isso, vamos falar aqui de segurança do trabalho. O meu escritório também, cara, eu sei bem como é isso. De vez em quando meu filho invade aqui e tal, e tá tudo certo. Essa semana eu tava fazendo uma reunião com um cliente, pô, o cara daqui de cima fazendo obra. Nossa, foi complicado. Mas falando sobre, né, essa demanda aí de GRO e PGR, é algo que relativamente é novo, né? Mas se a gente parar para pensar e dar uma olhada na NR01, de novidade ali só tem o programa de gerenciamento de riscos, porque o gerenciamento de riscos ocupacionais não é novidade, sempre existiu. Só que agora, como bom brasileiro, precisa estar num papel para a gente acreditar que aquilo existe. É que nem um cinto de segurança, né? O cinto de segurança a pessoa só passou a dar valor quando começou a multar, né? Lá na década de 90, como teve uma lei te proibindo a não usar o cinto de segurança. E agora o GRO, que é uma gestão, está dentro de uma norma regulamentadora. Comparando, é como se fosse criar uma lei para que a gente fosse obrigado a fazer a gestão das nossas finanças pessoais. Precisa de uma lei para isso? Não. A gente faz por sobrevivência. E o gerenciamento de riscos ocupacionais deve ser estruturado pelo mínimo de sobrevivência da organização.
Porque se a gente Sim. chegar naquela ideia macro do que é a segurança do trabalho, é o quê? É um negócio da organização que gera resultado. E o resultado final é lucro, porque impacta em vários setores da organização, né? E essa é uma visão que eu trago, porque eu trabalhei antes como auditor interno da ISO 45001 e eu sempre via a construção do sistema de gestão dentro da organização e eu via até a sua implementação. E aí depois eu procurava saber como aquela organização tinha os seus resultados. A longo prazo tem resultados muito positivos e Sim, com assim, são certeza. resultados tão positivos que a empresa não se vê mais sem uma certificação ISO 45001. E aí muita pessoa pode estar perguntando, mas Petros, por que você está falando de ISO 45001 se o assunto aqui é GRO e PGR? Bom, lá em 2019, quando eu vi que saiu a NR01, né, atualizada, eu dei uma lida e eu li praticamente uma base de uma ISO 45001. Lógico, assim, com todo respeito à ISO 45001, podia estar melhor? Claro que podia estar melhor a norma 01, mas já é alguma coisa. Então, todos aqueles requisitos ali inseridos na NR01 é algo que a gente pode considerar como novidade para a nossa cultura de segurança do trabalho, que está entregando mais algo de gestão de saúde e segurança do trabalho. E quando entrega isso, exige que nós profissionais saibamos trabalhar com gestão de saúde, de segurança do trabalho. E aí depois a gente pensa em programas de gerenciamento de riscos. Não, com certeza. O detalhamento que foi inserido, né, eu acho que um dos grandes ganhos que foi trazido com essa alteração foi o detalhamento que foi inserido. Né, algo que não existia na NR9, ela era muito vaga, o que trazia dentro ali da NR1 era um ponto específico apenas, e hoje em dia você tem um detalhamento muito melhor. Eu acredito até para os profissionais que estão iniciando, ficou muito mais fácil ter uma visão clara do que precisa ser feito. Né? E isso impacta diretamente em todas as áreas da corporação. E quando a gente fala em gestão, a gente fala em sustentabilidade operacional das empresas. Né? Hoje em dia você não consegue mais ter uma empresa com a sua sustentabilidade operacional, com o seu futuro sendo garantido se ela não faz minimamente a gestão dos seus fatores. E aí a segurança do trabalho passa diretamente por isso. Né? Com certeza. Até a Dayana falou que é uma aluna do curso, ela falou que foi um avanço. E realmente, é um avanço, né? Mas que, assim, claro que no melhor dos mundos, isso já poderia ser feito anteriormente. Mas a gente não pode reclamar, né? E o desafio hoje, qual que é com a chegada do GRO e PGR? É a gente entender o que é esse PGR, saber o que fazer com o PPRA, além de saber o que fazer com o PPRA, saber estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais, saber se você, por exemplo, trabalha em uma empresa como CLT e vai precisar de uma consultoria para elaborar o seu PGR ou para elaborar uma parte do PGR, e depois eu vou explicar o porquê de uma parte do PGR, você tem que saber o que essa consultoria está te oferecendo e se realmente aquilo que ela está te oferecendo realmente é aplicável ao PGR. E quem trabalha com consultoria vai ter que aprender a fazer orçamento, porque mudou toda a demanda, mudou a precificação, é muito diferente do PPRA. Nossa precificação do PGR é muito diferente do PPRA. Então, assim, são muitas coisas. E se você parar para pensar, está batendo na porta, em janeiro de 2022. Hoje eu tive uma reunião, hoje cedo, com uma colega aqui da área, vai estar virando um grande amigo. Ele é dono de uma consultoria também de saúde e segurança do trabalho, o Alex, e aí eu estava conversando com ele sobre a demanda de saúde e segurança do trabalho, né? E, assim, a demanda está muito alta. Eu falei aqui no início, assim, a demanda está muito grande para mim. Eu estou pegando serviço e tem serviços que eu estou deixando para outras pessoas. Por exemplo, eu peguei uma demanda de elaboração de PGR, transição PPRA para o PGR, por uma empresa de 600 funcionários aqui no Rio de Janeiro. Então, como eu já estava com uma gestão de outras empresas, eu não teria capacidade de elaborar esse PGR como essa empresa queria. Porque uma empresa de 600 funcionários não vai ter o seu PGR muito bem estruturado até janeiro. Então, Sim. da maneira que eles queriam, eu não aceitei. E por que eu não aceitei? Porque eu sei o que é o programa de gerenciamento de riscos.
E assim, a área de segurança do trabalho foi uma área muito afetada com toda a pandemia, né? A crise financeira que se instalou nas empresas e os impactos que as empresas sofreram. Só que agora eu vejo que é uma das áreas que vem se recuperando, porque coincidiu, né, a retomada aí da economia, a retomada das atividades como um todo, coincidiu com dois fatores. Um é a entrada, né, em vigor do e-social e o segundo é a entrada em vigor do PGR. Além disso, um outro fator que influencia bastante essa questão é o número de demissões que aconteceram, infelizmente, nesse período, o que acaba elevando o número de processos trabalhistas e o número de perícias trabalhistas também. Então, vem uma forte crescente, né, as demandas na área de segurança, na parte de gestão e na parte de perícias, na parte do chamado contencioso. Mas acredito que a primeira coisa que a galera tem que entender, Pérez, é a diferença entre o que se tem hoje em dia no PPRA e o que a gente vai ter no PGR. Eu acho que isso é um ponto dos mais obscuros, é a transição de um documento para o outro, porque as pessoas não entendem a diferença que existe entre um e entre o outro. É isso mesmo? Exatamente. E isso vai trazer muita dor de cabeça para quem não entender a diferença e não correr atrás de querer entender a diferença, né? Porque, infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas pensando que é só trocar um nome pelo outro. E não, é muito diferente. O PPRA, eu posso te dizer que ele é um programa muito mais voltado à higiene ocupacional do que o programa de gerenciamento de riscos. Então, a gente sai do PPRA, entra para o programa de gerenciamento de riscos, trazendo uma visão macro da segurança do trabalho com os riscos ocupacionais, né? Incluindo os fatores ergonômicos, os riscos de acidentes e os mecânicos. E aí, se você pensar na complexidade do programa de gerenciamento de riscos, eu, quando falo de riscos mecânicos e riscos de acidentes, eu vou dar um exemplo de uma empresa que recentemente eu fiz um trabalho que tinha mais de 150 máquinas e eu precisei fazer a apreciação de riscos nessas máquinas. E isso precisa ser levado agora ao programa de gerenciamento de riscos, ou seja, precisa ser inserido dentro do PGR, e antes ficava a parte do quê? Do PPRA. Então, aí a gente já consegue ver a diferença. Aí você pensa, poxa, bacana, são 2 riscos a mais, então é mais tranquilo. Não são apenas 2 riscos a mais. Risco de acidente, você pode ter um risco de acidente no chão de fábrica. Se você não tiver um desnível nesse chão, você pode ter um risco de acidente ali. Ah, mas Pedro, será que eu preciso considerar isso? Depende, você precisa fazer o reconhecimento de riscos, você precisa entender como é que é aquela organização para saber o que precisa ser levado ao PGR ou não. E aí também tem as avaliações preliminar ergonômica e a avaliação ergonômica do trabalho. E aí são mais coisas que vão inserindo informações para o PGR. Então a gente já consegue ver a diferença. PPRA e programa de gerenciamento de riscos. E aí, o que vai fazer a gente ter um bom programa de gerenciamento de riscos? É a gestão. E a gestão é consequência de um bom acompanhamento contínuo. Perfeito, cara. E isso impacta em todas as áreas, né? Às vezes a empresa não tem essa visão de que ela fazer um bom gerenciamento de riscos, fazer uma boa gestão daqueles riscos que estão inseridos dentro do ambiente de trabalho, isso pode trazer consequências extremamente danosas. Uma das coisas que eu mais pego aí nas perícias, né, e que traz muito problema para as empresas, é o PPRA mal feito e mal gerido. E aí você pega ali a parte dos riscos, cara, não tem nada a ver com o que acontece no dia a dia. Então você busca uma ferramenta de trabalho, que você chega na hora da perícia, você pega aqui e fala, meu Deus do céu, se o perito vê esse negócio desse daqui, acabou. Você não tem chance nenhuma de defesa. E às vezes não é nem a verdade do que acontece. Ela simplesmente não leva aquilo como algo importante. Uma das coisas que a gente mais vê, principalmente nas empresas menores, é o PPRA de gaveta, né? Você chega na empresa e fala, tem o PPRA quando vai ver uma perícia, e a empresa te entrega um envelope que ainda está lacrado, que ela recebeu da consultoria de segurança, né? Guardou ali, bem guardadinho, e te entrega um envelope lacrado. Fala, mas você nunca abriu? Fala, não sabia que precisava ver alguma coisa aí dentro. Fala, meu Deus do céu.
Eu acredito que o PGR venha trazer uma mudança em cima disso. Como ele engloba a questão ergonômica, que cada vez mais está sendo verificada pelas empresas. E a questão dos acidentes, meio que fica inviável hoje em dia, com o PGR, você ter essa situação de um PPRA lacrado no envelope guardado ali durante 12 meses. Exato. Assim, eu até brinco com o pessoal. Petros, dá para tratar o PGR como PPRA? Dá, porque brasileiro sabe fazer mágica com tudo. Mas a longo prazo vai ficar complicado. E aí complicado por quê? Porque também tem a questão do e-social. Eu estava até conversando com um colega, que ele é auditor fiscal do trabalho, né? E ele estava falando sobre a questão do e-social. Porque o e-social hoje, ele não tem aquela questão, né, de penalidade, de fiscalização. Apenas é unificar as informações. Mas quem te garante que daqui a 6, 7 anos ele não comece a trabalhar essas informações, integrar essas informações entre os órgãos? Então, assim, se eu tenho uma pequena falha dentro de um programa, eu posso, através do e-social... Petros, mas o PGR vai trabalhar com o e-social? Não, é o LTCAT. Mas começa lá no reconhecimento de riscos, lá no levantamento preliminar de perigos. Então, tudo começa nas fases iniciais do gerenciamento de riscos ocupacionais, que tem levantamento preliminar de perigos, identificação de perigos e a avaliação de riscos. A avaliação de riscos, aí eu já estou falando de programa de gerenciamento de riscos. Levantamento preliminar, identificação de perigos, são duas ferramentas, duas informações que eu vou buscar para sustentar minha avaliação de riscos, que vai sustentar o meu programa de gerenciamento de riscos, para que eu tenha um bom plano de ação. Então, todas essas informações sendo trabalhadas de maneira correta, vai acontecer quando? Quando lá na fase de reconhecimento dos riscos, de antecipação, a gente for realizar um bom levantamento, a gente for reconhecer os riscos da maneira que tem que ser reconhecidos, tratar da maneira que tem que ser tratado e acompanhar. Eu falo de acompanhar porque eu sempre falo com meus alunos, se tiver algum aluno meu aí, pode até comentar. Risco é algo mutável. Hoje a gente está com risco de grau 3. Amanhã pode estar com risco de grau 5. Então, assim, a gente precisa ter um controle sobre ele. E o controle se faz através da gestão, que tem um bom resultado quando a gente tem o quê? Um bom PGR, vai ter um bom PGR, estruturado, um gerenciamento de riscos ocupacionais. Com certeza. E eu acredito que nesse sentido, o bom resultado é você ter as pessoas trabalhando num ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho produtivo, né, que traga a possibilidade das pessoas serem produtivas, que não causem danos à saúde, não causem acidentes e que propicie a empresa se blindar contra futuras ações trabalhistas, seja por questões acidentárias, seja por questões de adicionais que não foram pagos porque o levantamento lá atrás foi feito de uma forma aleatória, de uma forma sem tanta profundidade, de uma forma rasa, né, onde a pessoa não efetivamente faz aquele levantamento da forma adequada. E olhando a NR1, ela ajuda muito nisso, porque ela está muito mais específica da forma como devem ser feitas as coisas. Então, antes, algo que ficava um pouco mais a critério de cada um, hoje em dia eu vejo que ela dá um direcionamento muito mais forte nesse sentido, inclusive com as próprias definições, né, sobre os agentes químicos, agentes físicos e tal. Isso melhorou demais. Então, o sucesso no documento é você conseguir ter um resultado dentro da área de segurança muito mais efetivo. E, enfim, a área de segurança deixar de ser vista como custo. Né? E esse é um dos grandes problemas que eu acredito que a maioria dos profissionais tem de conseguir, às vezes, implantar as coisas, é a empresa ser visto como um custo. Então, eu acredito que uma consequência dessa mudança a longo prazo é que a área de segurança seja vista como não um mal necessário, sim um bem necessário, né?
Exatamente. Se você pegar a ISO 45001, a ISO 45001 ela já fala de riscos e oportunidades, né? Ou seja, ela está trazendo para a segurança do trabalho que quando você for realizar uma avaliação, você também identificar as oportunidades que ali são geradas. E quais são os conceitos que a gente pode extrair disso, né? É o conceito de que a ISO 45001 entende, né, justamente por ser uma norma internacional, ou seja, na maioria dos países de primeiro mundo já entendem que a segurança do trabalho é parte do negócio, é parte da inteligência da empresa, né? Então, as empresas, elas precisam começar a enxergar dessa maneira. Por exemplo, a gente fala muito de indústria 4.0 e recentemente eu estava estudando esse assunto no meio do ano e, assim, a indústria 4.0, o que as pessoas estão falando é que está virando já algo atrasado. O porquê que está virando algo atrasado? Porque hoje a gente tem a chamada indústria 5.0. E muitas pessoas estão falando que essa indústria 5.0, o foco dela vai ser o ser humano, o fator humano. E parece até curioso isso, né? Porque a indústria 4.0 é o quê? São máquinas e equipamentos, é aquela tecnologia. E aí a explicação é a seguinte: as máquinas e equipamentos chegaram, elas têm agora a sua periodicidade de evolução, aprimoramento de tecnologia. Agora é a hora de focar nos seres humanos e adequá-los, né, à necessidade de atender essa indústria. Mas essas máquinas da indústria 4.0 vão precisar atender a demanda do ser humano, né, e não ao contrário. Então, é uma coisa que está trazendo para a gente aqui, que é o quê? A segurança do trabalho, como você falou, a longo prazo, ela vai ser uma profissão, né, vai ser uma área, né, muito mais valorizada do que é hoje. E as pessoas até falam, poxa, mas hoje a área da segurança do trabalho nem é valorizada. E aí eu brinco, né? Poxa, talvez você esteja trabalhando de maneira errada. Porque a segurança do trabalho, ela é sim valorizada. Mas a gente tem que provar para aquela pessoa que está ali do outro lado da nossa mesa que ela é valorizada. Eu tenho que mostrar para ele, para o meu cliente, que o que eu entregar para ele, ele não vai ter dor de cabeça. Eu até brinco, o Dorflex que você toma, eu que vou tomar para você. Você não vai ter dor de cabeça com os meus serviços. Então, assim, a gente tem que entender que qualquer área ela tem o seu valor, mas a gente tem que saber entregar esse valor. E entender, principalmente hoje, o que é PPRA, o que é PGR, é entregar valor para o seu cliente. Porque os clientes hoje, as empresas, têm demanda de social, tem demanda de PGR, estruturação de GRO, outras normas regulamentadoras que estão sendo atualizadas. Ela precisa de pessoas que saibam sobre tudo isso. E essas pessoas precisam ser essas daqui, que estão aqui nos assistindo, né? Não, com certeza. Com certeza. Você conseguir mostrar o valor do seu trabalho, do seu cliente, é ponto fundamental para que você fique gravado na memória do cliente, né? Hoje em dia existe uma concorrência muito grande dentro da área de segurança. E eu escuto muito isso, tem um profissional de segurança em cada canto. E como é que como é que eu vou conseguir me destacar, como é que eu vou conseguir vencer, né, essa concorrência? E eu falo para os meus alunos, para a minha galera, eu falo para eles, você tem que mostrar o valor do seu trabalho. A partir do momento que você mostra o valor do seu trabalho, resolve as dores do seu cliente, você tem que entender qual que é a dor dele. Você entendeu qual que é a dor dele, você resolveu aquela dor para ele, cara, ele vai te levar no coração e no colo com ele o resto da vida. Todo problema que ele tiver, ele vai atrás de você. Ele não vai precisar ficar buscando gente por aí, se aventurando no mercado para buscar alguém que ele não tem a certeza de que vai realmente trazer valor para ele e contribuir com o negócio dele. Né? A gente que tem um negócio, quando alguém nos faz uma prestação de serviço bem feita, é como se estivesse fazendo carinho para o meu filho, né? Porque está fazendo para mim também. E quando você consegue mostrar esse valor, resolver as dores, o cliente te põe embaixo do braço dele e fala, não, você vai comigo pro resto da vida e tudo que eu precisar é com você que eu vou resolver. Então é muito importante entender essa questão e entender que as mudanças, elas são benéficas, né? Não enxergar isso como um problema, que eu tenho visto muita gente
Meu Deus, vai mudar agora, acabou a segurança. Nossa, o profissional de segurança agora acabou. Não, você tem que entender como oportunidade, não como um problema, né? Oportunidade de você prestar um serviço melhor, de você tirar vantagens dessas mudanças e conseguir crescer ainda mais dentro desse mercado. E que aspecto que tu acha que traz assim a maior inovação que tem dentro do PGR com relação ao PPRA? Qual que tu acha que é a principal mudança nesse sentido? Então, eu vou falar que a principal mudança é deixar mais claro que o programa de gerenciamento de riscos não tem validade, né? Validade, vamos dizer assim. Porque criaram a tal da validade para o PPRA e isso ficou aqui, ó, na nossa veia. Acho que a primeira palavra que eu aprendi na minha pós em Engenharia e Segurança do Trabalho, no curso de Segurança do Trabalho, foi PPRA e validade. Então, é algo que tá assim na nossa veia e a gente vai ter que aprender a tirar. E assim, vai ser uma dificuldade muito grande. E aí as pessoas podem... E tem gente que quer sempre... Muito aluno meu fica perguntando, e eu acho até engraçado, né? Até cliente mesmo fala, poxa, Petros, mas eu não posso nem botar uma data ali, ó. Eu elaborei em 2020, em 2022. Eu não posso nem botar uma data, vou fazer uma revisão em 2023, 2022. Bom, poder você pode, mas isso precisa ter uma justificativa. E a justificativa só vai ser muito bem feita quando lá no começo, de novo, no reconhecimento, lá na identificação dos perigos, na avaliação de riscos, você identificar qual que é a necessidade da organização quanto à revisão desse programa de gerenciamento de riscos. Então, muita pessoa pensa que é o seguinte, que caramba, acabou a validade, eu não vou ganhar mais dinheiro. Porque, né, entre aspas, lá dentro da NR01 está dizendo que a avaliação de riscos precisa ser revisada a cada 2 anos ou 3 anos, caso a empresa tenha uma ISO 45001. Mas a gente tem que ter calma com isso. A cada 2 anos, se ela não tiver um acidente de trabalho, se ela não tiver uma mudança de layout, se ela não tiver uma mudança de riscos dentro da organização, se nenhum outro risco foi inserido dentro do ambiente de trabalho, que tipo de empresa que em 2 anos não tem isso, né? Então, assim, a própria norma, ao mesmo tempo que ela botou um período de revisão da avaliação de riscos, ela ao mesmo tempo te falou, olha só, eu estou te dando isso aqui, mas desde que não tenha tudo isso. E para você garantir que não tenha um acidente de trabalho, que não tenha uma mudança de risco ocupacional, mudança de função, chegada de novos equipamentos que impliquem novos riscos, você precisa acompanhar essa organização. Então, consequentemente, o programa de gerenciamento de riscos vai fazer jus ao nome programa, porque programa não tem validade. Sim, é bem isso mesmo, né? Quando a gente recebe aqui as demandas das perícias, né? É muito comum, você pega lá o perito, ele pede a documentação da empresa, ele pede lá PPRA dos anos de 16, 17, 18, 19 e 20. Aí as empresas correm, faz aquela, aí você entrega um calhamaço de documento dessa idade e... né? Exato. Informação tudo igual. E às vezes, isso virou algo tão automático dentro das empresas. Eu já vi PPRAs assim, revisados anualmente, né, que traziam informações de instalações que nem existiam mais dentro da empresa. E chega no momento da perícia trabalhista, o perito pega um negócio desse, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Porque ele tem motivos para alegar que a empresa não faz o gerenciamento de riscos. E se a empresa não faz, como é que ela pode garantir que tudo que ela fala dentro de uma perícia é verdade? Então, a imagem da empresa, né, para fora, para profissionais externos, muitas vezes está ligada à qualidade do documento que ela tem. E muitas empresas não se atentam a isso. Acho que é isso daí. Não, tem que revisar o PPRA, tem que revisar o PPRA. E revisa por revisar e não por fazer realmente um programa de gerenciamento de riscos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que, para as empresas que trabalhavam da forma correta, e são poucas, a mudança vai ser muito pequena. Agora, para aquelas empresas que tinham o PPRA lacrado no envelope, a mudança é... Assim, e a longo prazo, para quem trabalha com perícia, pode a demanda aumentar mais ainda, porque
assim, o que começa errado vai terminar errado. Então, as empresas que estão esperando as coisas acontecerem para depois agir, com programa de gerenciamento de risco, GRO, não dá. Porque a empresa ela não pode esperar janeiro, e aí chegou janeiro, tá com o seu PPRA, caramba, agora a gente vai começar a elaborar o seu PGR. Ah, mas a gente precisa correr, porque o PPRA nem existe mais. Aí corre e faz um PGR meia boca, e o resultado a gente sabe qual que é. Tem cliente, né? Tem até assim conhecido meu que fala, Petros, o meu cliente está batendo na tecla que eu só vou renovar o PPRA em setembro do ano que vem. Eu, por que setembro do ano que vem? Porque é quando vence. Falei, pô, bacana. Fala para ele o seguinte, se você só vai renovar o PPRA dele em setembro do ano que vem, quando for junho do ano que vem, você vai precisar fazer alguma revisão ou você vai precisar, sei lá, acontecer alguma coisa que você vai precisar consultar esse PPRA. Você consulta esse PPRA com base em que legislação? Que norma regulamentadora? Na NR9. Então, a NR9, em 3 de janeiro de 2022, também vai mudar. Nem mais sobre PPRA ela vai falar. Então, a NR9 vai esquecer o PPRA. Então, essa empresa que quiser manter esse PPRA no ano que vem, esperando a sua validade, né, validade acabar, ela vai ter um programa com base normativa zero. Ou seja, com que base normativa? Ah, com a NR9. A NR9 nem mais sobre o PPRA vai falar. Exatamente, exatamente. E uma coisa que tem me assustado um pouco, Petros, é a falta de informação de alguns profissionais. Outro dia eu peguei um laudo pericial que o perito fazia a caracterização dele, até dividi com os meus alunos dentro da nossa mentoria, com base no item da NR9, item 9.3.5, alguma coisa assim, que não existe mais, né? Então, um profissional que é ligado à Justiça do Trabalho e que não está atento a essas mudanças. E isso chama muita atenção, porque a área de segurança do trabalho, né, ela ficou meio paradona durante um tempo. E agora está vindo aí mudança atrás de mudanças. No ano que vem vão revisar todas as normas de higiene ocupacional também, todas as NHOs. Sim, sim. Então, tem muita gente que não está conseguindo acompanhar essas mudanças. E quem ficar para trás, né, nesse acompanhamento, no entendimento, né, do que está mudando, cara, tá fadado a ter grandes problemas, seja na empresa onde trabalha ali, né, ou com os seus clientes, quem é prestador de serviço, porque está sendo muito dinâmico isso e precisa a galera ir atrás da informação, entender o que realmente vai fazer com que eles saiam na frente dos demais. Não dá para ficar esperando, que nem você falou, né? Ah, o PPRA vence em setembro, só lá que eu vou me preocupar e atualizar. É absurdo. E qual você acha que é o impacto dessa mudança do PPRA para o GRO dentro das outras documentações de segurança? Por exemplo, LTCAT, laudo de insalubridade, fichas de EPI. O que tu acha que vai impactar isso, cara? Então, por exemplo, ficha de EPI, diálogo diário de segurança, tudo isso vai fazer parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí, se a gente tem muito bem estruturado um gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente tem muito bem estruturado um programa de gerenciamento de riscos, pode facilitar os nossos laudos, né? Claro que a gente não vai pegar e fazer o copia e cola, não dá para fazer isso. Mas se a gente tem uma gestão muito bem estruturada, a gente tem como resultado bons laudos sendo elaborados. Então, eu acredito que a consequência, como um bom programa de gerenciamento de riscos sendo muito bem elaborado, resulta lá nos laudos e, consequentemente, nas informações que a gente vai enviar para o E-Social. Eu acredito, eu não sei se você concorda comigo, as pessoas estão também desacreditadas com o E-Social, mas eu até entendo, né? Foi tantas vezes adiado que as pessoas falam, cara, eu nem acredito mais. Para mim, eu só vou acreditar quando realmente eu tiver que mandar, quando chegar dia 10 de janeiro. E aí, o que acontece? Mais uma vez, você vai fazer as coisas com uma demanda muito maior, com pressa, você vai enviar informações erradas. E aí, não sei se você concorda comigo, pode aumentar como resultado para o quê? Aumento de demanda de perícias,
por causa do envio errado de informações. Então, assim, eu tenho recebido contato de contador que são coisas que eu ouço que são absurdas. Um desconhecimento absurdo que vem do contador, vem do SESMIT das organizações sobre o e-social. E aí a gente tem que levantar a nossa mãozinha e falar, olha, a gente está aqui, a gente precisa ajudar vocês. Eu posso fazer aí uma validação dos seus laudos, do seu LTCAT, para depois você poder pegar essas informações e enviar para o e-social. Só deixa eu mandar um abraço. Eu falei do Alex agora há pouco, que eu estava em reunião com ele, e o Alex está aqui. Ele é o grande amigo aí que eu estou fazendo. Ele tem uma consultoria, é um concorrente, que concorrência ajuda a gente, não atrapalha, né? Eu até falei com ele hoje mais cedo. E fica o quê? Uns 3 km, 4 km do escritório aqui, do meu escritório. E eu enxergo ele como uma oportunidade. Concorrentes são oportunidades, né? E a gente tem que pensar dessa maneira. Mas o impacto que eu enxergo é esse, Wagner. Mas cara, essa questão do e-social, eu escuto muita gente falar, mas será que realmente dessa vez vai? Eu acho que ainda vai adiar em cima da hora e tal. E estão contando com algo que provavelmente não vai acontecer. Né? Realmente, o tanto de vezes que foi adiado trouxe, né, um sentimento muito ruim para os profissionais, que é desacreditar em algo que vai ser implantado. E isso faz com que as pessoas deixem de enxergar as oportunidades que esse programa traz, né? O e-social, ele deve servir para facilitar a vida. Tem muita gente que pensa, não, isso daí é só para o governo controlar as empresas e tal. Não, isso daí tem que ser visto quando você enxerga dessa forma, você está deixando de pensar nas oportunidades que isso traz dentro da área de segurança. E realmente, quando o e-social é visto dessa forma, tudo fica para trás. Quando o cara for se preocupar, ele vai colocar um laudo meia-boca lá, com informações totalmente desencontradas, né? E existe um projeto até da Justiça do Trabalho de, nas perícias trabalhistas, futuramente, utilizar dados do e-social para simplificar algumas demandas. É uma tendência, né? É uma tendência, exatamente. Então, quando a gente enxerga o e-social como uma oportunidade e não como um problema, o campo de trabalho se abre ainda mais. Sim, com certeza. O Eduardo está comentando aqui que o e-social será obrigado para estatutário regido pelo RPPS. Não tenho essa informação. Tu conhece o regime dos estatutários? Não conheço não, mas acredito que se fosse, a partir de 10 de junho ou julho do ano que vem, 2022. Perfeito. 2022. O Zé Ribeiro aqui, quando se alterar o PGR, obrigatoriamente deverá ser atualizados os laudos? Grande abraço, Zé. Zé é o nosso aluno. Obrigatoriamente vai precisar atualizar os laudos, ou Petrus? E aí eu deixo contigo, depende, né? Do que vai ser mudado dentro desse programa de gerenciamento de riscos. Mudou o quê? A mudança de risco? O que esse risco está impactando? Será que está trazendo alguma caracterização aposentadoria especial? Será que está mudando aquele laudo que a gente verificou? Então, assim, depende muito do que vai mudar dentro desse programa de gerenciamento de riscos. Exatamente, exatamente. A grande questão é a forma como era feito anteriormente. Se era feito de uma forma bastante aleatória, de uma forma sem profundidade, né, sem uma avaliação adequada, vai ter que revisar tudo, Zé. Agora, se já era feito de uma forma adequada, se os riscos já eram identificados da forma correta, os laudos não precisam atualizar. De repente, você tem que fazer uma atualização do laudo em função da nomenclatura do documento base dele. Então, os riscos que estão ali no LTCAT foram retirados da identificação de risco que estava lá no PPRA. De repente, você tem essa identificação no laudo. Aí você vai ter que fazer uma atualização só para adequar a nomenclatura. Com relação aos riscos, não. Agora, se o PGR trouxe informações novas, elementos novos de estudo, né? Seja elementos de insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial,
aí vai ter que revisar realmente tudo. Só falar Você falou das mudanças das normas de higiene ocupacional, né? Quando eu recebi essa informação, eu estava atualizando os meus equipamentos de higiene ocupacional. Aí eu até brinquei com a fornecedora, pô, só falta mudar a exigência dos equipamentos também. Aí você me quebra. Aí Imagina quebra só. mesmo, né? Imagina só. É um investimento bastante alto, né? Tem uma outra pergunta aqui. O PGR será obrigatório para órgãos públicos federais regidos pela Lei 81/12 de 90? Não consegui ver essa obrigação. Essa obrigação eu não achei, não está explícito na norma regulamentadora 01, é algo que ficou subjetivo. Assim, tem certas coisas que a gente também está falando de coisas boas, mas algumas coisas nas normas ficaram um pouco subjetivas. Por exemplo, a entrada da NR17 deixou algumas coisas subjetivas também que pode gerar, talvez, até uma demanda para a parte da perícia, porque são entendimentos diferentes que podem ser ali gerados. Então, isso também está algo muito subjetivo. Sim, total. E uma coisa que eu achei curiosa e interessante, né, foi a citação direta que faz dentro da NR1 com a NR15 e NR16, né, explicitando realmente de que as questões de insalubridade e periculosidade deverão ser tratadas conforme está descrito em NR15 e NR16. Isso ajuda muito, porque a gente vê muitas caracterizações por aí que são feitas de forma inadequada. E muitos peritos caracterizando insalubridade em função da NR9, em função da NR6. Então, esse texto, ele nos traz uma ferramenta de trabalho muito, muito importante, porque esclarece um ponto que alguns profissionais acabavam, por não ter algo muito específico, acabavam fazendo do jeito que achavam que devia. Então, ter esse ponto inserido no texto é muito, muito benéfico para a área de perícias, porque coloca ali um limite para uma caracterização, né? E como é que tu acha que a galera pode sair na frente, Petros? Para sem ser pego de surpresa e dar realmente robustez para esse documento, fazer um documento realmente adequado, cara. Só a complementar o que você falou da questão de insalubridade e periculosidade, é perfeito como a norma insere isso, né? Ela primeiro fala, item 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais. Depois, objetivo, prevenção. Depois, insalubridade, periculosidade, tem a sua função. Não tem nada a ver com GRO e PGR. Cada um no seu quadrado. Então, antes de começar a falar de PGR, GRO, ela fala que o GRO e PGR têm a função de prevenção. Salubridade e periculosidade, vamos deixar ali com a NR15 e 16, que é o que elas devem fazer. Então, sobre o que você me perguntou, né, o que eu acho que, como eu estava falando, que o resultado da chegada do PGR, chegada do E-Social, vai trazer uma mudança que vai impactar diversos setores da área da segurança do trabalho. Setor de perícias, setor da higiene ocupacional, ergonomia, setor de gestão de saúde e segurança do trabalho. Resta cada um desses setores saber aproveitar todos esses momentos. Porque é algo que está em evidência, né? Mudança gera o quê? Gera necessidade das organizações entenderem o que está mudando e o que eu, como empresa, preciso fazer. E precisa de alguém mostrar para essa organização. Exatamente, exatamente. E é bem isso que você comentou, né? A avaliação de insalubridade, periculosidade é uma avaliação técnica que não tem a ver com prevenção, né? E quando eu falo isso, tem muita gente que fala, não, mas se você não faz prevenção, como é que você vai garantir que o ambiente não é insalubre? Perfeito, isso é o dia a dia. Mas quando você vai fazer uma análise de uma perícia, você vai analisar algo que já aconteceu. Exato. Então, não é através do GRO, não é através do PGR que você vai fazer algum tipo de caracterização nesse sentido. Tem alguns comentários interessantes aqui. O Ronan está comentando aqui que o Ministério Público do Trabalho está na Justiça com pedido de revogação da nova NR1.
Você tem conhecimento desse fato, Tem investimento e já perdeu essa briga, né? Aí depois foi correr atrás de novo, tá desde junho ou julho. E a questão é o seguinte, eu achei até uma decisão infeliz do Ministério Público, mas assim, tem que aceitar. Mas não vai dar em nada, não. Não vai dar em nada porque é algo que não tem como voltar atrás. Tá muito em cima, principalmente que um termômetro para mim foi a questão do social. Se o E-Social entrou agora em outubro, não tem como voltar atrás com o PGR, com o GRO. Sim, concordo com você, cara. A galera falando aqui que há várias empresas com... não completou o comentário aqui, o Exalt. O Daniel está comentando, se o PPRA, que é um documento já antigo, alguns peritos têm dificuldade, imagina quando pegarem um PGR. Mas todo mundo vai ter que se adequar, todo mundo vai ter que correr atrás da informação, todo mundo vai ter que correr atrás de se atualizar. Uma coisa que eu acho que é muito importante, até nessas adiações que ocorreram com o E-Social, é que fez barulho. E o barulho faz com que as pessoas passem a entender de que algo está mudando. E está dando tempo para que as pessoas possam ir atrás da informação, né? Não tem como alguém falar, nossa, é algo novo, eu não sabia, né? Não tem como, né? Então, eu acho que um dos fatores benéficos desses adiamentos é justamente o tempo que as pessoas tiveram para entender que precisa mudar. Exato. Tem um comentário aqui do Exalt. Há várias empresas com LTCAT conclusivo para insalubridade. Muitos nem sabem qual a finalidade do documento. Isso infelizmente existe realmente, né? Não entendem que o LTCAT é um documento previdenciário e que o laudo de insalubridade, periculosidade é um documento de insalubridade, de periculosidade. Então, esclarecer para o cliente a diferença e propor o documento correto. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Elaborar o PGR por GHE, comenta um pouco, por favor. O que você acha, Pedro? Isso aí daria umas 3 semanas de live. Ó, eu vou falar para você. Eu não sou contra, tá? Mas de 3 programas, de 4, que eu estou trabalhando dessa transição de PPRA para o PGR, apenas um deles eu estou fazendo por GHE. Tem uma justificativa, porque tem a questão dos riscos de acidente e os fatores ergonômicos. É proibido fazer por GHE? Não é proibido fazer por GHE. Mas o programa de gerenciamento de riscos, ele não fala em nenhum momento de trabalho de GHE. Ele fala de função, ele fala ali de exercer aquela atividade, porque ele sabe que os riscos de acidente, os fatores ergonômicos, podem dificultar a questão do GHE. Pode. Então, quando uma dessas empresas estou fazendo por GHE, é o quê? Eu asseguro que aquela empresa vai fazer um bom acompanhamento e vai interpretar aquele PGR, aquele GHE lá para o seu PCMSO, principalmente. Então, assim, é um cuidado que a gente vai ter que ter, né? E, principalmente, quem não souber trabalhar com GHE vai ter muita mais dificuldade de inserir ele dentro do programa de gerenciamento de riscos. E há uma dificuldade grande que os profissionais de segurança têm de entender o que é um GHE realmente, né? Eu vejo muitos GHEs que você pega assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E aí, eu vou voltar até na pergunta que o Zé Ribeiro fez sobre a reavaliação dos laudos, porque isso é uma mudança significativa, porque a maioria dos laudos, LTCAT ou laudos de insalubridade e tal, é feito pelo GHE conforme está dentro do PPRA. Então, é o que você tinha comentado, né? Tem que avaliar o que é a transição do PPRA para o PGR vai trazer de informação nova, né? Se eu vou conseguir, de repente, seguir com os mesmos GHS, porque uma coisa é estar com um nível de ruído semelhante por trabalhar dentro do mesmo ambiente, e outra coisa é o risco de acidente, o risco ergonômico de uma unidade para outra, que podem ser completamente diferentes. Principalmente, então, realmente... né, quando a gente está falando de um ambiente com máquinas e equipamentos, aí tem o ruído, bacana, o ruído ali a gente tem 2, 3, 6 colaboradores expostos ao ruído. Tem aquele GHE. Dos 6, 2 fazem um trabalho diretamente com máquinas e equipamentos. E aí, como é que vai ficar esse GHE? Então, é proibido de trabalhar? Não.
Mas imagina que tem essa dificuldade e que a gente precisa levantar tudo isso. Tem que zelar pela informação. Então, entender quais são as mudanças que vão haver para aí avaliar o que dá para aproveitar, o que já é feito, o que dá para aproveitar e o que precisa ser feito a partir do zero novamente, porque é uma mudança muito significativa, né? É uma coisa que era muito comum a gente escutar, né? Nos PPRAs, não, PPRA não pode ter questão ergonômica, não pode ter questão de acidente. Isso sempre foi uma briga grande, né? E hoje em dia isso acabou, porque no PGR está previsto que seja colocado tudo. E aí vai ter que reaver os documentos de segurança. Eu acredito que toda a documentação de segurança vai precisar passar por uma grande revisão para ver se está adequado e o que precisa adequar. Às vezes vai ser só uma revisão pontual, só de você reorganizar o documento. E em muitos casos você vai ter que fazer realmente tudo do absoluto zero ali, porque infelizmente não vai dar para aproveitar muita coisa, até mesmo em função da qualidade dos documentos em que a gente encontra por aí. Meu Deus do céu, cada um tem um outro. Exato. E tem uma demanda boa, eu tenho recebido uma demanda boa de nem tocar, nem fazer a parte técnica, mas de validar programas, validar metodologias que a organização está tomando para fazer a transição PPRA, PGR, validar LTCAT. Então, assim, é uma demanda que tem aumentado bastante. Muito legal. E tu tem algum tipo de dado desse tipo de demanda, Petros? Cara, os dados que eu tenho são meus. 1000% a mais de trabalho. Que legal, cara, mas é importante isso. Tu é um cara que já está há muito tempo cuidando disso, tratando isso. Então, ter uma informação de que realmente a demanda cresceu muito de grande valia, né? Quando a gente fala em números, muita gente fica assustada, né? Eu estava ontem conversando com uma galera do Senac, que eu vou dar uma palestra para eles. E aí, quando eu falei para eles que a chance da gente ter nesse ano de 2021 perto de 3 milhões de processos trabalhistas e que cerca de 40%, 50% disso resulta numa perícia, eles ficaram de boca aberta, não tinham ideia desse mercado, né? E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado na questão do PGR é com relação a micro e pequenas empresas, com a questão da empresa se autodeclarar de que não tem riscos nenhum. E isso é uma pegadinha que seduz. Né? Isso seduz. Então, eu acredito que é uma coisa que muita gente vai ter que tomar cuidado com isso. Como é que tu tá vendo essa parada, cara? Seduz, e falando de brasileiro, seduz mais ainda, né? Fica tentador. É um risco muito grande para essas empresas. Primeiro que ainda não existe uma ferramenta definida para as organizações realizarem essa autoavaliação. Então, eu acredito que essa demanda fica até para as consultorias, né, de segurança do trabalho. Mas, infelizmente, essa questão ficou algo muito vago e que vai gerar um problema a longo prazo, talvez muito grande. Então, como possa gerar também um resultado para quem trabalha com perícia, validação de documentos, uma demanda muito maior. Porque empresas de grau de risco 1 e 2, que não têm exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos, não precisam do PPRA. Ótimo. Mas quem te disse que você não tem exposição ao risco químico, físico e biológico? E aí? Ah, não, eu autodeclarei. Pô, bacana. Eu tenho 10 anos de segurança do trabalho e você nunca estudou segurança do trabalho, você autodeclarou que não tem exposição ao risco químico, físico e biológico. Tá certo. Exatamente, cara. É bem por aí mesmo, né? E quando você pega ainda... uma decisão que teve na semana passada do Supremo Tribunal Federal de que
A pessoa que, por exemplo, pede uma perícia trabalhista, ela não tem mais que pagar o perito obrigatoriamente, isso foi declarado inconstitucional, né? Hoje voltou a ser como era antes, quem vai pagar é o Estado, se a pessoa tiver a declaração de pobreza, que todo mundo entra com uma ação trabalhista, insere essa declaração. Para as pessoas, isso daí é a faca e o queijo na mão. Eu já vi pedidos de insalubridade por risco biológico em uma loja de roupas, porque a funcionária limpava o banheiro e Pois o é. perito deu, né? E o perito deu. Então, muita gente vai se autodeclarar aí sem risco nenhum e vai acabar dando aí um tiro no próprio pé, cara. Porque Exatamente. isso é muito complicado. Isso é uma coisa que assim, a falta de um instrumento realmente para fazer essa avaliação, eu acho que é um dos pontos críticos que ficou em aberto dentro da questão do PGR, cara. Nada é perfeito, né, cara? Não dá para exigir também perfeição, né? Porque Sim. a gente sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. A questão é trabalhar o lado positivo e entender que o lado ruim vai te gerar resultados de demanda, talvez até mais de trabalho. Então, entender dessa maneira. Cara, show de bola, quero te agradecer. O tempo voa, quando o bate-papo é bom, o tempo voa. E é 1 hora já batendo papo aqui. Quero te agradecer demais, cara, por trazer essa contribuição extremamente valiosa. Que a galera comentando aqui que as informações estão sendo aqui de grande valia, tudo. Valeu, Wagner. Forte abraço. Abraço, pessoal. Todos tenham um ótimo final de semana aí. Um grande abraço, cara. Valeu. Cara, Valeu. que aula maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.